Pimenta é brincadeira. Me permite só uma observação, sem querer contestar ninguém, porque a história, e nós temos um professor de história na mesa aqui, a história é que vem realmente colocar as coisas no seu ponto correto. Em 1964, nós tivemos um golpe militar, que não é contestado. A Rede Globo pediu perdão por ter apoiado. A OAB pediu desculpa por ter apoiado. Opa. Bom, a então OAB nunca fez isso. Então tá, a OAB nunca apoiou o golpe militar. Desculpa, a OAB foi vítima do golpe militar porque morreu uma secretária que explodiu numa bomba. A OAB nunca apoiou. A OAB aqui em Porto Alegre fez passeata na Rua dos Andradas. Dr. Omar Ferri Júnior, um patrimônio da advocacia gaúcha, colocava... Não, então a senhora fala em verdades. A senhora for falar mentiras... Não, a senhora não pode adotar a estratégia da sua turma. Não, mas a senhora não pode adotar a estratégia da sua turma. Não, absolutamente. A estratégia da sua turma é pregar mentiras para virar verdade. A OAB nunca apoiou. Então eu não vou admitir isso. Então a senhora respeite o telespectador. A senhora fale a verdade. A OAB nunca apoiou ditadura. Olha só, o doutor que está aqui presente, enquanto ele não tirou aquela carteira da ordem, na Rádio Pampa ele fez uma campanha total contra a ordem dos advogados, dizendo que aquele tipo contra a ordem? Eu era contra o exame de ordem era exatamente contra. E ainda sou. Aí depois que ele conseguiu o exame da ordem, ele nunca mais falou nada. Eu não posso falar porque hoje tem um conselho de ética ao qual eu estou sujeito. Então, por favor. A senhora não conhece a lei. Não. O senhor não vai falar comigo desse tom, porque eu não sou contra o exame de ordem. Parou um pouquinho. Vocês começaram a discutir uma coisa pública e estão discutindo coisas pessoais. Ataque pessoal não é verdade. Quem gosta de tal, por favor. É estratégia. Não, é claro, e estratégia. Lá ele pode se vender e não é estratégia. Vamos atacar a pessoa. Negativo. O que o senhor está fazendo comigo? Não, pare um pouquinho. A OAB nunca defendeu a ditadura. Você está falando da turma. Vai decidir agora. Só um pouquinho. Turma tem a sua voz. Só um pouquinho. A OAB nunca defendeu a ditadura. Nós é República das Bananas. Nós estamos nível Uganda, Birmânia, indo para Nigéria, porém mais fecha, porque é maior, é Brasil, papapá, mulher bonita e vamos nessa. É isso aí. Fala, Magda, Beatriz, eu queria um direito de resposta hoje aqui. Opa. Porque eu fui chamada de mentirosa ontem aqui em rede regional, na TV Pampa, né? E como eu tenho passado, assim, a imagem de uma pessoa muito braba, muito furiosa o tempo todo, então, e não é verdade, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então, eu trouxe aqui, eu disse ontem que a OAB, de cara, né? Inicialmente ela apoiou o golpe de 1964. Então eu quero te passar às tuas mãos um registro da própria OAB. Eu peço que tu diga aí exatamente, ali em cima está escrito exatamente onde é que foi tirado. O estado de exceção, é uma publicação da OAB. Da OAB, tá aqui. Da OAB. História da OAB, estado de exceção, uma estado de exceção da OAB. Então, a história da OAB. E aí, então, na segunda página, por favor, eu registrei alguma coisa, porque quem estiver em casa vai poder registrar, vai poder acessar a essa página da OAB, não sou eu. É www.oab.org.br. Tá? E aí tem assim, /História OAB. História OAB. É, isso. Aí eu pediria, minha querida colega, que você lesse aqui na página 2 o que eu registrei em verde. Tá. Ela imprimi hoje, 31/3/2016, e tem aqui, ó. Fala sobre o golpe de 1964, no começo. Página oficial da OAB. Tá. E aqui diz assim: para o Conselho Federal da OAB, a ação das Forças Armadas foi vista como uma medida emergencial. Ela destacou só as frases principais, que é o que eu vou fazer porque é muito extenso. Claro. Dessa forma, e eu vou ler exatamente o que ela destacou. Dessa forma, a ordem recebeu com satisfação a notícia do golpe, ratificando as declarações do presidente Povina Cavalcante, que louvaram a derrocada das forças subversivas. Mais adiante, onde o texto fala sobre a ditadura militar, diz o seguinte: passados os primeiros meses do golpe, o Conselho Federal começou a vislumbrar a verdadeira face do novo regime.
O primeiro passo dado pela OAB para contrapor-se ao regime ocorreu na sessão de junho de 1964, quando a ordem decidiu que os advogados com os direitos políticos suspensos pelo governo não estavam impedidos de exercer a profissão. De 15 de outubro, quando os conselheiros protestaram contra os atentados e perseguições praticadas em prejuízo dos advogados. É uma frase que está inserida num outro contexto. Não, é só isso, Magda. Assim, eu não iria usar muito espaço nosso aqui, porque não é motivo. Quem tem internet pode acessar, é a página oficial da OAB Federal, e que vai dizer que no primeiro momento a OAB assumiu e assimilou e aceitou o golpe militar de 1964, e eu ontem fui chamada de mentirosa quando eu disse isso aqui. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, quem quiser acessar, e mais outros tantos advogados e historiadores que dizem que a OAB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a CNBB, no primeiro momento, aceitaram o golpe. E depois, em seguida, elas perceberam a natureza do regime. Então, eu queria só deixar isso registrado em respeito aos telespectadores, em respeito a todos aqueles que são nossos amigos e que entendem que nós estamos aqui não apenas para fazer um exercício de gosto, não gosto, ou sou, não sou. Eu acho que o registro histórico é extremamente importante e absolutamente definitivo. Então, se alguém mentiu nessa bancada aqui, não fui eu. Bom, hoje o STF... Eu quero me manifestar. Pois não. Quero manifestar porque me diz respeito a essa manifestação. Eu aconselho os senhores, então, a entrar na página e ler a matéria na íntegra, não pegar uma frase pinçada, como foi estrategicamente aqui, porque, aliás, a estratégia de pegar fatos isolados e transformar numa verdade absoluta já é bem conhecida de todos e da ideologia dominante hoje no país. Os senhores perceberam, pela leitura rápida, de que a OAB se colocou ao lado do governo militar, porque o país estava céfalo por conta das ruas. Alguns meses depois, e a Magda leu isso, só por favor, eu ouvi em silêncio, só por favor, deixa eu manifestar. Vocês viram no próprio texto que a OAB, alguns meses depois, conforme o texto que a Magda leu, já se colocou contra o regime militar e se transformou na maior bandeira de defesa da democracia do país de todos os tempos. Isso faz com que a OAB, historicamente, em todas as pesquisas de opinião pública, seja a segunda entidade mais respeitada do Brasil, só ficando atrás do Exército Brasileiro. Todas as pesquisas de todos os institutos de opinião sempre apresentaram a OAB como a segunda instituição mais respeitada desse país. Então, alguém dizer que a OAB ficou ao lado da ditadura militar é generalizar de uma forma absurda algo que durante décadas foi alvo de luta e de advogados mortos lutando pela democracia. Um desrespeito com a segunda entidade mais respeitada do país. Entrem no site e leiam o que está aqui. Eu recomendo para vocês conhecerem a história verdadeira, não uma frase pinçada de um momento em que houve um apoio por um governo acéfalo. Essa é a realidade que vocês têm. Leiam. Então agora me permitam voltar ao que eu tinha dito antes, ao começo de tudo isso. Eu disse que no princípio a OAB aceitou o golpe e depois ela se arrependeu e percebeu que tinha cometido um erro. Foi isso que eu disse. Eu não disse que a OAB, com licença, o senhor me pediu licença, eu vou lhe pedir agora. A OAB esteve ao lado da ditadura militar. Esteve ao lado no primeiro momento. A senhora disse isso. Está lá, está gravado. Disse que a OAB esteve ao lado da ditadura militar. Está gravado que eu falei ontem. Sagrada nos direitos desse país. E a senhora é sagrada, sim. A senhora está atacando a OAB porque a OAB ingressou político na semana passada. A senhora, inclusive, fez a ilusão de que o presidente da OAB Nacional poderia ser um excelente candidato a governador do Rio Grande do Sul, usando uma estratégia que a esquerda adora, que é atacar biografias. A OAB continua, eu fui chamada de mentirosa. Eu fui chamada de mentirosa porque eu disse aqui que historicamente mentirosa. A senhora que está construindo. A senhora que está construindo a expressão. Nunca foi dita essa palavra. Não tenha vergonha de assumir. A senhora palavra, não tem vergonha de nada. Então diga, é mentira, o senhor disse ontem. Não chamei a senhora de mentirosa em momento algum. Mas disse que era mentira o que eu estava dizendo. A senhora está faltando com a verdade. A senhora estava mentindo. A senhora estava
generalizando uma coisa que não é verdade. Vamos fazer o seguinte. Então, leia. Essa discussão não vai nos levar a lugar. Não, mas o que eu quero deixar claro, desculpa. Leiam, o que está aqui que ela trouxe, leiam. No site da OAB. Eu disse que no primeiro momento a OAB ficou ao lado junto com a Beatriz, eu vou te pedir uma gentileza. Vamos parar de falar sobre esse assunto. Com a ABI. Assim, ó, vou contar com o teu carinho. Vamos... Eu não vou fazer como outras pessoas que não te respeitam. Então não vamos mais falar disso. Mas eu sugeri a bancada, como eu estou contigo aqui e todos nós estamos juntos, terminar com essa história de direito de resposta. Eu acho que cada um tem a sua opinião e naquele momento a gente discute e depois no outro dia outro dia. Não, porque senão isso aqui vai ficar uma bancada de resposta aqui, desresposta aqui. Isso não interessa. E outra coisa que também nós vamos terminar, não ligue mais, porque a gente não vai atender. Não me telefona. Mas eu até posso não vir mais agora. Meu Deus, já não acreditava muito no STF, agora com essa decisão a favor do Lula, muito menos. No lugar do senhor juiz Sérgio Moro, eu iria embora desse país. E depois aqui o seu Marcelo diz horrores. Seu Marcelo, eu estou tentando apaziguar as coisas aqui, eu não vou ler tudo que o senhor disse aqui, dos R$300, do que nojo, do não sei o quê. Olha, se a gente olhar as manchetes dos jornais de hoje, né, depois que saiu a decisão do STF, realmente é de enlouquecer. Cada uma delas diz uma coisa. Né? Ou a maneira portuguesa é um idioma muito complicado, dependendo da maneira que você escreve, as pessoas entendem de uma maneira ou de outra. O que foi exatamente que foi decidido pelo STF, Carla, Gustavo, enfim, porque as pessoas acham assim que está tudo decidido, que foi uma decisão e não tem nada decidido. Na verdade, foi analisado o caráter liminar do ministro Teori Zavascki, que pediu que o juiz Sérgio Moro remetesse ao STF todas as investigações com relação ao ex-presidente Lula. Essa remessa ao STF, ela foi validada pelos outros ministros, eu não sei quanto é que foi a votação, acho que só um votou contra isso. Mas unânime, né? O mérito, unânime, na verdade. Foi unânime. Só não votou o Gilmar porque não Então foi unânime a decisão de que é o STF. Agora sim, ó, a gente está falando numa liminar. Agora a gente vai ter que falar no mérito. O mérito não foi analisado, eles não decidiram realmente o que fica no STF e o que vai para o Sérgio Moro, ou se fica tudo no STF, ou se vai tudo para o Sérgio Moro. O mérito da questão ainda será avaliada pelo STF. Então, liminarmente, o ex-presidente Lula está com todo o processo no STF. O que chamou a atenção também foram alguns votos, né? Porque dentro desses votos, não é mesmo, Gustavo Vitorino, já se vê qual é a tendência dos ministros. A posição tomada hoje pelo STF, embora seja uma decisão que manteve eliminado o ministro Teori Zavascki, mostrou exatamente essa tendência. Quer dizer, uma decisão de 10-0 é de se ratificar a decisão do ministro Teori Zavascki, que é o relator da matéria. Agora, qual vai ser a decisão dele, não se sabe. O que aconteceu é que o STF, para os juristas, está cometendo uma aberração, porque está criando uma categoria especial de brasileiro com direito a que ele avoque a si, quando e bem entender, o julgamento das questões que lhe digam respeito. Ou seja, se o Chicão dá um tiro no sujeito aqui na esquina, quem vai julgar o Chicão é um juiz de direito que, em caso de recurso, vai para o Tribunal de Justiça. Não tem por que se criar uma classe especial de cidadãos. De foro privilegiado, né? Foro privilegiado, ele está na lei, em determinados casos. No caso de Lula, não existe essa determinação. Hoje que ele pode pegar qualquer pessoa e decidir, não, quem vai julgar ele sou eu. Não, mas isso é em caráter liminar, Gustavo, ainda não é. Olha, deixa eu ler aqui que eu acho que isso daqui é bem... Dá para explicar direitinho. Lula escapou do Moro. Plenário do Supremo julga neste momento a liminar dada por Teori Zavascki, que determinou que todos os autos das investigações envolvendo Lula fossem encaminhadas para a Corte decidir se eles devem ficar no Supremo, devido aos diálogos do petista com autoridades com foro privilegiado ou com o juiz Sérgio Moro. Até o momento, a Corte já tem 5... Aí Luiz Fux diz o seguinte, um dos votos:
Também se manifesta de acordo com a decisão de Teori Zavascki, que determinou que todas as investigações fossem encaminhadas ao Supremo para que a Corte decida a quem cabe julgar os áudios envolvendo o ex-presidente. O ministro, contudo, ressalta que não é favorável que todas as investigações, inclusive as que não envolvem pessoas com foro privilegiado, fiquem sobrestadas no STF enquanto isso. Entendeu? Então, o que diz o ministro? Um dos únicos. O que ele disse? Tudo bem, fica por aqui, o STF vai decidir o mérito, se realmente vai para o Moro ou se vai ficar aqui. Mas essa categoria, como diz o Gustavo, ela não existe. Então, não é de bom tom que o STF cria uma categoria nesse âmbito. Nós temos que entender o seguinte, nós temos aqui na mesa uma pessoa que está acima do STF. Porque ele consegue, ele lê o que o STF, o que algumas pessoas do STF diz, e ele faz uma interpretação pessoal e diz exatamente a situação que o STF está vivendo. Assim como ontem ele me chamou de mentirosa e hoje disse que não. Ô, Magda, não, por favor, eu vou pedir, inclusive para o nosso colega ali, para o grande, o Chicão Tofani. Chicão, se por acaso, em algum momento, tu fores chamado de mentiroso em rede regional, eu duvido que tu vai querer simplesmente passar por cima. Ai, Beatriz, é que tu vai dificultar. Tá? Então, Magda, eu não quero causar problemas. Então, eu penso que eu já cumpri com o meu papel aqui. Foi super importante. Não, por favor, eu não vou continuar. Não vai fazer isso, não, porque eu tô com uma pessoa aqui que julga o STF e a mim. Não, eu não tenho Beatriz não vai fazer isso, Beatriz. Não, Beatriz, o que é isso? Absolutamente. Eu peço desculpas aos telespectadores, foi um prazer para mim ter estado por aqui, mas eu não acho que as pessoas possam ter essa liberdade absoluta de julgar as pessoas, acusar as pessoas e depois simplesmente... Não, Beatriz, tu vai me responsabilizar por isso. Não, e que vocês continuem na discussão, mas eu não posso. Vai deixar mal nós, os outros. Não vou. Que em nenhum momento te atacaram pessoalmente. Então não venham me dizer que eu não posso ter, desde ontem, porque muitas pessoas me ligaram. Tu já trouxeste as coisas. E agora, de repente, tudo que o STF está fazendo, alguém chega e diz, não, porque o STF, porque eles estão fazendo isso. Não, mas não é a opinião dele. A pretensão é muita arrogância e eu não tenho paciência para isso. Tem um pouco de calma. Eu tenho muitos anos de olha aqui, por exemplo, profissão e sou muito velha para aguentar esse tipo de coisa. O programa é uma maravilha. O debatedor sai do programa e desliga. Não, eu posso fazer. Barato. E o que pode me impedir de fazer isso? Não. Se eu estou sendo respeitada. Não. Eu levanto e vou embora. Não. Eu respeito a rede Pampa de comunicações. Todos nós respeitamos, não é assim. Agora, não vou aceitar que alguém simplesmente sim, porque o juiz disse isso, porque ele pensou aqui. Mas aí, aí não dá. Eu tô pedindo que vocês, eu que pedi para vocês não falarem, mas isso, porque o telespectador assim também tá reclamando, tu vê que eu já evitei, tem gente aqui também que tá falando algumas outras coisas. Não tô preocupada com isso. Então, tá bom, Beatriz. Então, eu não vou... Olha aqui, eu teve um telespectador que está dizendo horrores também do que disse o STF e eu já não quis dar muito papo para isso, porque eu queria fazer um programa mais leve, não quero que a gente brigue aqui. Isso, e como eu estou sendo acusada desde o primeiro momento de estar atrapalhando o programa, como foi dito pela própria Carla aqui, que eu estraguei o programa, então eu não tenho motivo para continuar. Não. Gente, fala sério, tu gostaria de ficar num lugar onde tu é desconstituída todos os dias? Não. Eu não ficaria. Mas então, Chicão, muito boa noite, foi muito legal ter ficado contigo aqui, mas eu tô indo embora, com todo respeito aos nossos telespectadores, porque não dá para ser assim. Uma pessoa não pode ter o direito de desconstituir o Supremo Tribunal Federal e não dar em nada, o tempo inteiro. Boa noite. Mas eu e o Mário não faltamos respeito contigo. Não vamos tirar nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Também não, né? Escalofone. Cada flash. Sobrou até pra mim que tava quieto. Magda, em 33 anos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não, eu tenho que falar. Como desconstituir? Eu dei uma opinião de que uma votação de 10-0 é um indicativo de tendência de sentença. Isso. Então ninguém pode. Qualquer advogado, qualquer jurista fala isso e